Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória ao Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé à margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia deste terceiro domingo da Páscoa nos leva a uma reflexão também do Cristo ressuscitado. Na primeira leitura, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos,
narra o sumo sacerdote chamando os soldados do Sinédrio para que fossem buscar os apóstolos Pedro e demais que estavam no templo pregando que Jesus estava vivo, que Jesus havia ressuscitado. E eles mandaram que eles fossem trazidos à força. Prenderam eles e levaram até o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote disse: olha, nós já proibimos vocês expressamente de vocês pararem de pregar no nome de Jesus no templo e por onde vocês estão andando. Vocês estão enchendo Jerusalém com a doutrina de vocês. Nós queremos que vocês parem. Nós já proibimos vocês de pregar no nome do Cristo ressuscitado. Muito bem. Quando Pedro ouviu isso, Pedro respondeu assim, imediatamente. Pedro disse: primeiro e antes temos que obedecer a Deus em primeiro lugar, depois aos homens. Antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então vejam bem, quando Pedro fala isso, ele coloca justamente isso, que em primeiro lugar deve prevalecer a vontade de Deus e a lei de Deus, do que a lei dos homens ou a vontade dos homens. Eles haviam recebido o mandato de Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e eles estavam cumprindo a ordem de Jesus. E quando o sumo sacerdote veio proibir Pedro de falar no nome de Jesus, junto com os demais apóstolos, Pedro diz assim: antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E aqui nós entendemos porque muitas vezes a igreja é incompreendida, porque muitas vezes a igreja é criticada quando ela está disposta a defender a vida. Por exemplo, quando querem criar uma lei que seja para aprovar o aborto, a igreja é contra. Quando se quer criar uma lei para aprovar a pena de morte, a igreja é contra. Quando se quer criar uma lei para aprovar a eutanásia, a igreja é contra. Por quê? Porque dentro dos 10 mandamentos da lei de Deus está lá: não matar. Ou seja, Jesus deu a vida por nós. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós não podemos jamais concordar com tudo aquilo que seja contra a vida humana, porque nós temos que obedecer a Deus e não obedecer aos homens. Ou seja, não significa que nós somos insubordinados às autoridades constituídas. Porém, todas as vezes que as autoridades constituídas querem se colocar contra a vida humana, a igreja sempre irá se manifestar contra. Por quê? A lei de Deus é clara: não matar. E existe também uma catequese de São Tomás de Aquino, e São Tomás de Aquino diz o seguinte: tudo aquilo que se coloca contra a vida humana se coloca contra Deus. Então, jamais a igreja vai contrariar aquilo que seja uma orientação e uma ordem do próprio Deus. Por isso Pedro, na qualidade de primeiro Papa da igreja, de primeiro apóstolo, de preservar a ordem de Jesus, que era para anunciar o Evangelho a toda criatura, Pedro respondeu para o sumo sacerdote: antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E depois de ter levado todo o sermão, levaram os apóstolos para o lugar que eles tinham lá, no Sinédrio. Eles levaram açoites, foram chicoteados, saíram de lá todos machucados, mas diz o livro dos Atos dos Apóstolos: saíram felizes, saíram alegres. Aí você vai me perguntar: como é possível sentir alegria de ser chicoteado? Como é possível ser feliz por estar sendo açoitado? Eles sentiam alegria porque eles estavam unindo o seu sofrimento ao sofrimento de Jesus. Eles sentiam alegria porque estavam participando do sofrimento do Cristo Jesus,
assim como ele havia padecido e sofrido para dar a vida pelos seus irmãos e por todo o povo de Deus. Então, eles saíram de lá alegres, porque foram considerados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Oxalá também nós, na nossa missão, no nosso trabalho a favor do bem, no nosso trabalho a favor da vida humana, no nosso trabalho no anúncio do Evangelho, quando fomos contrariados, quando fomos muitas vezes incompreendidos e até rejeitados, como os primeiros cristãos foram, vamos nos alegrar e vamos exultar, porque nós estamos participando do sofrimento do Cristo Jesus. E quando vamos para o Evangelho, nós vemos que o Evangelho de hoje é riquíssimo, porque Jesus aparece mais uma vez. Porém, Jesus agora aparece ressuscitado, não na sala do cenáculo. Jesus agora aparece ressuscitado na praia, na beira do mar de Tiberíades. O que aconteceu? Simão Pedro e outros 6 discípulos falaram: vamos para o mar para pescar. E foram. Porém, eles foram pescar à noite e passaram a noite toda pescando, não pegaram nada. Quando eles voltaram à margem, eles não reconheceram que era Jesus, mas Jesus estava ressuscitado à beira do mar e olhou para eles e falou: moços, vocês têm alguma coisa aí para comer? Eles falaram: não temos nada, porque não pescamos nada essa noite. Aí Jesus disse: joguem a rede do lado direito do barco e vocês vão pegar. Quando jogaram a rede, pegaram tanto peixe que quase afundou o barco, de tanto peixe que eles pegaram. Quando eles chegaram na margem do rio, Jesus já tinha acendido o carvão, o braseiro estava aceso, já tinha colocado lá uma grade, já tinha pães sobre o braseiro, mas ainda faltava o peixe. E Jesus falou: tragam um pouco dos peixes que vocês pegaram. E Jesus colocou ali o peixe e eles se alimentaram. E Jesus ali dá o testemunho para eles, mais uma vez, de que ele estava vivo e de que ele estava ressuscitado, que ele havia vencido a morte. Quais são os sinais espirituais deste Evangelho? Primeiro deles, o mar na Bíblia sempre foi um sinal do mundo, desse mundo difícil, desse mundo inexplorável que nós vivemos, com tantos desafios, contrariedades, esse mundo às vezes tão escuro e tenebroso. Eles vão para o mar de noite, mas eles foram pescar sem Jesus, eles foram pescar sem o ressuscitado. E o que aconteceu? Eles passaram a noite toda jogando a rede no mar e não pegaram nada. Aí quando chega Jesus, o Cristo ressuscitado, na beira do mar, bastou Jesus dar uma palavra: joguem a rede do lado direito. Quando eles ouvem a voz de Jesus, obedecem a palavra de Jesus e jogam a rede e trazem a rede de volta, vem a rede tão cheia com 153 enormes peixes. Muito bem, eles passaram a noite toda pescando sem Jesus e não conseguiram nada. Quando Jesus chega, ressuscitado pela manhã, acabou a noite, acabou a escuridão, já era dia, a luz estava brilhando, porque o Cristo ressuscitado já estava com eles. E quando Jesus orienta como pescar, eles aceitam a orientação de Jesus. E olha que desafio, eles foram humildes e foram obedientes, porque Jesus não era pescador profissional, Jesus não entendia nada de pesca, ele era carpinteiro, ele ajudava o pai dele a fazer banco, cadeira, roda de carroça, porta de casa. Jesus não entendia nada de pesca. Os apóstolos poderiam ter dito para ele: ô mestre, peraí, nós somos profissionais na pesca, passamos a noite inteira sem pegar nada, o Senhor quer ensinar a gente como é que pesca? Eles poderiam ter falado isso, uma expressão nossa: quer ensinar o padre a rezar a missa, quer ensinar o vigário a rezar o Pai Nosso.
mas não responderam isso para Jesus. Pedro disse: obediente à tua voz, lançaremos as redes. Lançaram a rede e vieram 153 grandes peixes. Quando isso aconteceu, João, que era o discípulo amado, falou para Pedro: é o Mestre, é o Senhor que está lá. O que aconteceu? Pedro vestiu a roupa e mergulhou no mar. Olha que coisa interessante. Deixa eu perguntar para vocês: quando vocês vão na praia, quando vocês vão na piscina, não é mais coerente a gente colocar a roupa de piscina, de praia, para daí entrar na água? Quem aqui entra de roupa e tudo na água, no mar, na piscina? Ninguém faz isso. A gente tira a roupa para poder nadar. Só que Pedro faz o quê? Pedro faz o contrário. Ele veste a roupa para daí mergulhar no mar. Por que Pedro faz isso? Pedro faz isso para se lembrar daquilo que Jesus tinha dito para ele na missa de lava-pés, na instituição de Eucaristia, que Jesus quis lavar o pé de Pedro, mas Pedro não aceitou. E Jesus disse para ele: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. E aí Pedro: Senhor, se é assim, não lave só os pés, lave a cabeça e o corpo inteiro. E Pedro se lembrou que ele tinha que pôr a veste. Qual veste que ele tinha que colocar? A veste de doação, a veste de serviço. E Pedro mergulha na água do mar para ir ao encontro do Cristo ressuscitado, que estava à margem do mar da Galileia, para se encontrar com ele e para proclamar o Cristo ressuscitado. Porque ele entendeu o quê? Que ele precisava ser um servidor como Jesus era um servidor. E além disso, se não bastasse, é interessante que mostram duas coisas. O primeiro que veio e reconhece Jesus foi João, o discípulo amado. Mas o que toma a atitude de mergulhar no mar e ir ao encontro de Jesus é Pedro. Quando chegou a notícia de que Jesus havia ressuscitado, saíram os dois correndo para ir até o Santo Sepulcro, João e Pedro. João era mais mocinho, mais jovem, correu e chegou primeiro, mas ele não entrou. Ele olhou dentro do túmulo, viu que Jesus não estava, que ele já havia ressuscitado. Mas ele esperou quem? Ele esperou Pedro chegar, para Pedro entrar dentro do túmulo e assim eles testemunharem que o corpo de Jesus não estava mais no túmulo, porque Jesus havia ressuscitado. E Santo Agostinho, sempre refletindo sobre isso, ele fala assim: João representa um lado da igreja, que é a oração, que é a contemplação, que é a busca mística da presença de Deus. E Pedro representa a igreja que é ação, a igreja que é pastoral, a igreja que trabalha, a igreja que sai, a igreja que vai ao encontro das pessoas, a igreja que vai anunciar o Evangelho e vai a todos os recônditos da terra. E depois, para fechar tudo, Jesus começa a questionar Pedro com 3 perguntas iguais. Jesus repete por 3 vezes a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? E Jesus responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? E Jesus responde: sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus pergunta a terceira vez. E quando Jesus pergunta a terceira vez, Pedro fica muito triste, fica aborrecido. Por quê? Porque ele se lembrou de que ele havia negado Jesus por 3 vezes e quando viu o galo cantar. E na terceira pergunta, Pedro desmonta e fala assim: Senhor, o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus diz o quê? As 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Por quê? Jesus poderia ter perguntado para Pedro: Pedro, você ama as minhas ovelhas? Não. Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Você ama a mim, Pedro? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. E aí ele falou: então apacenta as minhas ovelhas. Isso significa o quê? Que alguém que quiser ser pastor do povo de Deus,
que alguém que queira trabalhar no serviço da igreja, em primeiro lugar, tem que amar a Deus para depois amar as ovelhas a quem ele vai trabalhar, para quem ele vai se doar e para quem ele vai servir. E aqui em João, a gente vê que Jesus exige uma segunda profissão de fé de Pedro. Lá em Mateus, Jesus pergunta, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? E Pedro diz, Mestre, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ali, Pedro faz uma profissão de fé, que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido, enviado por Deus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Porém, aqui no Evangelho de hoje, Jesus exige de Pedro uma segunda profissão de fé. A profissão de fé que Pedro exige de Jesus é justamente essa: Pedro, você me ama. Não basta só dizer eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Não basta só eu dizer e acreditar Jesus é o Cristo. Mas de acordo com o Evangelho de hoje, é preciso saber dizer que Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Foi isso o que Pedro teve que responder para Jesus. E em resposta, Jesus disse para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Por isso, irmãos e irmãs, nós temos que ter também a mesma profissão de fé de Pedro. Acreditar que Jesus é o Cristo, mas também dizer, Jesus, eu te amo, e trabalhar por esse Cristo por amor, se doando, se entregando e servindo. E no final, quando Pedro responde tudo, tem uma palavrinha só que Jesus fala. Jesus diz assim, segue-me. Mas Jesus já tinha dito isso para Pedro quando foi chamar ele e os irmãos deles, lá na primeira vez, quando eles estavam pescando no mar da Galileia. Mas por que agora Jesus repete a mesma frase para Pedro, segue-me de novo? Não. Jesus tinha dito para Pedro o quê? Segue-me, para que Pedro entendesse que ele haveria de morrer como Jesus morreu, até no martírio. Tanto é que Jesus disse, quando você era jovem, você ia para onde você queria. Quando você fica velho, idoso, vão te levar para onde você não quer ir. Vão querer te levar para lugares que você não quer. E segue-me. Isso quer dizer o quê? Que Pedro haveria de abraçar a cruz como Jesus abraçou a cruz. E de fato, Pedro morreu crucificado como Jesus. Só que Pedro pediu para morrer crucificado de ponta cabeça, porque ele não se achava digno de morrer crucificado como seu Senhor e como o seu Salvador. E quando olhamos para a segunda leitura, nós vamos ver que coisa bacana que é a visão do Cordeiro, lá no céu, a igreja triunfante, os santos que já estão lá no céu, ao lado do Cristo ressuscitado, proclamando louvor, adoração e glória. E nós aqui, igreja militante, estamos caminhando para chegarmos nessa igreja triunfante. E qual é a nossa caminhada? E qual é a nossa estrada? É o caminho de Pedro. Sermos pescadores de homens, lançarmos a rede ao mar. E pode ver que quando se lançou a rede não se arrebentou, a rede não se rompeu, assim como não se rompeu a túnica de Cristo, que foi tirado dele antes de ele ser crucificado. Por que a rede não se rompeu? Para ser um sinal de unidade. Os cristãos devem ser unidos para anunciar e testemunhar o Cristo ressuscitado. E outra coisa, os 153 peixes, eles significam o quê? Que em 153 peixes há um número simbólico que representa todas as nações do mundo. Todas as nações do mundo têm que ser alcançadas por essa rede. E que rede é essa? A palavra de Deus baseada no testemunho do Cristo ressuscitado. Assim como os apóstolos, os discípulos fizeram, nós devemos fazer também. E não poderia deixar de lembrar, hoje, um dia muito especial,
E nós celebramos no Brasil o Dia do Trabalho. Dia 1º de maio de 1940, o presidente Getúlio Vargas, no estádio do Vasco da Gama, ele apresentou para o povo brasileiro a CLT, a consolidação das leis do trabalho, as leis trabalhistas para os trabalhadores do Brasil. Dia 1º de maio é o Dia do Trabalho. Jesus trabalhou na carpintaria de São José. Jesus entrou no ambiente de trabalho dos pescadores, onde eles estavam trabalhando para chamá-los para o reino de Deus. O ambiente de trabalho é um ambiente abençoado por Deus, é um ambiente reconhecido por Deus como bom. Deus nos espera todos os dias no nosso trabalho, no nosso escritório, na fábrica, lá na nossa estufa, lá no meio da invernada, junto do gado. Deus está lá presente, nos esperando todos os dias para também acompanhar o nosso trabalho. O trabalho é digno, o trabalho é valorizado por Deus e o trabalho é abençoado por Deus. Apesar de nesses últimos 10 anos, as reformas que nós tivemos, tanto a reforma trabalhista quanto a reforma previdenciária, foram reformas que vieram para tirar direitos das pessoas, foram reformas que vieram para diminuir a fonte de renda das pessoas. Então, nós esperamos que a dignidade dos trabalhadores, a dignidade dos aposentados, seja olhada com mais carinho, com mais atenção, porque são pessoas que têm uma importância muito grande dentro da nossa sociedade. Peçamos ao Senhor hoje, ao Cristo ressuscitado, que também abençoe todos os trabalhadores deste nosso Brasil, que com ardor, com suor e com grande dedicação têm feito e colaborado para o desenvolvimento da nossa pátria e do nosso país. E peçamos ao Senhor, ao Cristo ressuscitado, que faça de cada um de nós testemunhas vivas do seu Evangelho, da sua palavra e das suas maravilhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.